Olá pessoal, bom dia. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Bíblia Sagrada. Quem foi que escreveu a Bíblia? Eu vou dar a minha visão como físico, como cientista. Bem, a Bíblia ela é um livro espiritual. Os ensinamentos básicos da Bíblia é que houve uma criação. Dessa criação, o homem também foi criado. O homem foi criado perfeito. Depois o homem pecou e perdeu a sua glória e se tornou um ser caído. Depois o homem se multiplicou e veio o dilúvio. E depois o homem se multiplicou novamente. E aqui estamos nós agora. Esse é um conhecimento espiritual. Não podemos usar a Bíblia como um livro de ciência exata, porque a gente encontra alguns problemas. Tipo, a criação em 6 dias. Não foram 6 dias de 24 horas? Foi provavelmente 6 eras na história do universo. O homem feito da lama não foi feito da lama. Isso significa que o homem é fruto da terra, da evolução que surgiu na água, que passou para a terra, que passou para os ratos, macacos e depois homem. A ideia de que o homem veio da lama literalmente é errada. A Bíblia é um livro espiritual. Cientificamente, sim, nós evoluímos do macaco, mas o macaco veio do rato, e o rato veio de outros seres, e isso tudo veio da terra. A vida veio da terra, por isso que é usada a palavra lama. Não que a gente foi uma lama, uma estátua de lama que Deus assoprou e a gente se tornou um ser vivente. Não. Eu volto a dizer, a Bíblia é apenas um livro espiritual. Ela não é um livro científico. Eu acredito na Bíblia, eu sou grego ortodoxo, inclusive. Enfim, o dilúvio. O homem se multiplicou, os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e aí a terra se encheu de violência e veio o dilúvio. Existe uma dúvida entre o que significam os filhos de Deus e a diferença dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A única coisa que eu sei é que as pirâmides do Egito as pedras são muito pesadas. E na Stonehenge, nas Ilhas Britânicas também. Possivelmente, antes do dilúvio, esses filhos de Deus eram gigantes, que tinham uma força muscular muito superior à nossa, capaz de carregar essas pedras. Ou seja, a pirâmide do Egito talvez foi construída antes do dilúvio. Essa é uma opinião minha. Da mesma época que foi construído Stonehenge nas Ilhas Britânicas e outros lugares do mundo, que a gente não explica como é que os seres humanos conseguiram carregar aquelas pedras tão pesadas. Outra coisa, o dilúvio não foi no mundo inteiro. O dilúvio foi só no Oriente Médio. Porque, por exemplo, se está todo mundo na Torre de Babel, se o mundo inteiro estava na Torre de Babel, a Torre de Babel, na verdade, veio depois do dilúvio. Mas se o mundo todo estava lá no Oriente Médio, na redondeza de Babel, para que inundar o mundo inteiro se todo mundo estava no Oriente Médio? O homem não evoluiu do macaco e o homem estava na África. Todos os homens estavam na África. Depois eles foram para o Oriente Médio. Todos os homens estavam no Oriente Médio. Alguns estavam no Egito, na África. Então não havia necessidade de inundar o mundo inteiro, sendo que eles estavam lá, só naquele lugar, só naquele pedaço. Né? E dali, de Noé, veio a multiplicação de novo e a gente se espalhou. Né? Muitos nós, rebeldes, não queríamos nos espalhar, estávamos na Babel e aí Deus confundiu as línguas e a gente se espalhou. Okay? Isso é um ensinamento espiritual. Não podemos dar datas, essas coisas que é difícil. Nem todos os animais do mundo iam caber na arca. Existem diferentes tipos de passarinho. Existem vários tipos de elefante, existem vários tipos de leão.
Existem vários tipos de tudo. Não ia caber um casal de cada um só de passarinho e encher a arca inteira. E sendo que o dilúvio pode ter acontecido 10 mil anos atrás, 10 mil anos não é tempo suficiente para que as mutações genéticas do DNA do bicho modifique o suficiente para gerar um pato diferente da galinha, que é diferente do esqueci o nome, do papagaio, que eles seriam frutos de uma ave, né? Então, é isso. A Bíblia não pode ser tratada como um livro de ciências, somente um livro de ensinamento espiritual. O ensinamento espiritual é muito bom, mas não pode ser usada como pode ser usada como fatos históricos, mas não como fatos científicos. Entendeu? E quem escreveu a Bíblia? Essa é a última pergunta. Moisés foi quem escreveu a Bíblia. Só que Moisés foi nascer centenas de centenas e centenas e milhares de anos depois de Adão. Porque o primeiro homem da Terra viveu na Terra 150 mil anos antes de Cristo. Como é que o Moisés soube de tudo que aconteceu desde Adão até ele, Moisés? Era o pai que contava a história para o filho, que contava a história para o neto, que contava a história para o bisneto, e aí com 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil anos depois, você acha que a história não vai modificar nem um pouco? Novamente, o ensinamento da Bíblia é um ensinamento espiritual. A ciência não se faz com Bíblia. Algumas coisas talvez, de higiene, coisa assim, mas não pode ser dado dessa forma. Eu sou grego ortodoxo. E os ensinamentos espirituais da Bíblia são ótimos e são de verdadeiros. Nós realmente estávamos no paraíso, nós realmente pecamos, comendo num fruto proibido, nós realmente caímos, realmente teve um dilúvio, mas nada disso foi como você pensa que foi. E talvez não seja como eu penso que foi também. Isso foram histórias que foi passada de pai para filho, para neto, para bisneto, taraneto. E aí Moisés foi e escreveu o Torá, os 5 primeiros livros do Novo Antigo Testamento. Então, esse vídeo é para explicar para vocês que eu, como físico, aqui no meu canal no YouTube, eu tenho a minha visão de como funciona as coisas espirituais e as coisas da ciência. E eu acabei de relatar aqui o que eu acho.